E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, diretamente aqui do templo do Altíssimo, o templo do Deus Todo-Poderoso, nós abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar, os seus filhos, os seus negócios, o seu trabalho. Nós abençoamos a sua vida. E se você crê nessa bênção, então diga amém e graças a Deus. Pois é, eu leio o texto glorioso, sagrado, o texto bíblico que diz que os olhos de Deus Todo-Poderoso passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Muitas pessoas, muita gente, muitos cristãos, muitos crentes têm crido em Deus, porém pouquíssimos têm visto a grandeza de Deus em suas vidas, porque seus corações não são totalmente do Altíssimo. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Pense comigo, minha amiga e meu amigo. Por conta de você não confiar 100% a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso, então o retorno da parte dele é insignificante na sua vida. Por isso que a sua vida está assim ruim, má qualidade, seus negócios não vão bem, você luta com a sua força, você usa a força do seu braço. E quando você usa a força do seu braço, você não consegue alcançar aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Veja que o texto sagrado, logo em seguida, diz assim, que o rei Asa caiu doente dos pés. A sua doença era extremamente grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. O que aconteceu? Ele morreu. E esse é o grande problema das pessoas que têm recursos, que têm dinheiro, que têm poder nas mãos. Elas apelam para o poder do dinheiro, o poder econômico, o poder da sabedoria, o poder da ciência, e deixam o Altíssimo de lado. Consequentemente, elas acabam perdendo. Jadson. Quer dizer, Deus não aceita meia força. É justamente essa divisão, minha amiga e meu amigo, que te faz fraco. Mesmo ele sendo grande. Vamos pensar. Você aceita a pessoa que te ama falar pra você assim, ó, hoje eu fico com você, amanhã eu fico com outro. Agora eu penso em você, depois eu penso no outro. Eu duvido se você aceita. Nem que seja por uma hora. Nem que seja por... Não, eu fico lá com a outra pessoa por uma hora só. Nem um minuto. Não... Nem um segundo. Quer dizer, a gente quer a pessoa que nos ama toda, totalmente. 100%. Como é que Deus vai se manifestar na sua vida, você sendo um pouquinho dele? Ou você é 100% dele, ou você mergulha nele para ele mergulhar em você, ou então esqueça.
Porque Deus não quer fazer coisas pequenas. E se Ele não está fazendo coisas grandes na sua vida, é porque Ele não está encontrando espaço. E quando a pessoa ela é 100% de Deus, ela tem a autoridade para conquistar. A pessoa diz assim: eu gostaria de ter a fé dos bispos, dos pastores, e o nosso segredo está aí, porque nós temos colocado a nossa vida 100% no altar de Deus. E quando temos a vida 100%, então nós podemos enfrentar o problema, nós podemos enfrentar o inferno, porque estamos revestidos dessa autoridade. E nós, então, podemos até abençoar as pessoas. As pessoas podem ser abençoadas em algumas áreas. Mas elas têm que saber o seguinte, que Deus não quer abençoar a sua vida, minha amiga, meu amigo. Ele não quer abençoar a sua vida, Ele quer fazer de você a própria bênção. A própria bênção. E não viver de migalhas, de bênção em bênção. Ele quer fazer de você a própria bênção. Mas para que Ele possa fazer de você a própria bênção, você tem que estar inteiramente, totalmente nas mãos dele. Vamos ouvir testemunhos de pessoas que receberam as bênçãos. Vamos ouvir. Meu nome? Luiz. O seu? Aida. Como é que era antes da corrente? Era tudo destruído. A gente passava fome, cheguei a morar na rua. A gente até sempre comenta que, às vezes, a gente não tinha nada para dar para as crianças, né? A gente dava água com açúcar. Para os filhos? Sim, senhor. E chegou uma época que a gente tomava suco de erva cedreira e chá de erva cedreira. Cheguei até a falar para o meu marido que a gente só tinha isso, que eu ia ficar verde. Ia ficar verde, que era só chá? Só chá, o suco verde. Era o mato do quintal que a gente cortava, espremia e dava para as crianças tomar e tomava. Por que chegou a esse ponto? O bispo, eu era jogador de futebol, né? E, infelizmente, nós chegamos nessa situação. Eu acabei levando até a minha esposa para essa situação. Fiquei desempregado e nós estávamos no Mato Grosso, sem receber, sem nada. As crianças, 3 filhas minhas, elas pediam coisas para comer, não tínhamos. E como a minha esposa falou, nós começávamos a tomar, em vez de, não tinha dinheiro para comprar refrigerante ou comprar um suco, não tinha nada mesmo. Nós tomávamos, como ela falou, suco de erva cedreira. E ela até esqueceu de um detalhe. O outro suco que nós tomávamos era de caju, porque eu ia lá no Mato Grosso, tem bastante pé de caju. Então eu ia, subia nas árvores e trazia aquele montante de caju. Aí eu dava para mim, minha esposa e minhas filhas tomar. Uma situação realmente muito difícil. E o pior, bispo, que nesta situação teve uma senhora que viu a nossa situação. E como, graças a Deus, as nossas filhas eram muito bonitas, né? Ela pediu para comprar nossas filhas. Nós chegamos nesse ponto. A mulher pediu para comprar as filhas? Sim, senhor. Ela chegou para mim, eu estava sozinha em casa. Assim, estava na rua, porque a gente pegava... Alguém ia pescar, a gente ia atrás, para ver se ganhava um peixe. Se a gente via um mamão maduro na rua, a gente apanhava, porque era aquilo que ia comer, né? E ela estava vendo aquilo. Aí ela chegou para mim e falou, olha, vocês não têm condições de cuidar das suas filhas. O que vocês vão fazer? Não tem jeito para vocês. Faz o seguinte, por que você não me vende as suas filhas? Aí com esse dinheiro você começa a sua vida e eu sou mãe delas. Isso para mim, bispo, foi terrível. O que mudou depois que vieram para a corrente e receberam esse espírito das portas abertas? Tudo mudou. Tudo mudou. Eu que dormia na rua, hoje eu tenho nosso apartamento, a gente tem a casa, a gente tem uma escola. Nós conquistamos agora uma casa na fazenda, que está terminando, que está ficando lindíssimo, do jeito que a gente quer. Olha ele rindo. Sim, a gente tem que ser fiel a essa corrente, bispo, porque a gente sabe que não é do dia para a noite, mas é a nossa fidelidade na corrente, que foi aqui que a gente foi aprendendo o que a gente tinha que fazer, porque antes o que entrava, sumia. E não, hoje a gente tem a direção de Deus para a gente estar aplicando no lugar certo. Trabalha com o quê? Eu trabalho hoje no ramo imobiliário. E realmente, bispo, a fidelidade é tudo, como o senhor estava falando, eu estava prestando atenção. É participar de segunda-feira e ser fiel. Isso sim nos tirou dessa situação. E hoje, graças a Deus, e nesta casa aqui nós
quase pronta, 95% pronta. Nessa casa eu vou lá para descansar, porque eu mereço um descanso, de vez em quando só. Deus abençoe. Seu nome? Wellington. Como é que era antes da corrente, Wellington? Antes da corrente, a minha vida era uma vida difícil. Morava em barraco, palafita, não sei se o senhor conhece o que é palafita. Comecei a frequentar a corrente e Deus foi trabalhando na minha vida. Me tornei um empresário direcionado por um bispo. O bispo falou, pode abrir, que você vai arrebentar. Abri com 2 sócios. Ele falou, é só questão de tempo você comprar a parte da sociedade. Comprei. Hoje eu tenho funcionários, tenho veículos, tenho imóveis. A minha mãe, que nunca teve uma vida, né? Qualidade. De qualidade, porque a vida toda serviu aos encostos, né? Com 5 anos abandonou a gente, depois voltou para nos pegar. Fomos embora para o Nordeste, moramos no Nordeste. Aquela vida difícil, fui cortador de cana, não sei se alguém fui trabalhei de enxada, morava numa casa de taipa, de barro, e minha mãe se juntou com o cara expulsou a gente de casa, e uma vida bem difícil. E eu propus no meu coração que um dia eu daria uma boa casa para minha mãe. Hoje a minha mãe mora numa região que tem de 30 mil a 50 mil habitantes. A melhor casa, quem mora é a minha mãe. Hoje ela está tratada como madame, senhora, porque antes era tratada como mulher da vida fácil, né? Isso para honra e glória do Senhor Jesus. E hoje, graças a Deus, eu tenho meu bom carro para andar, eu tenho meu apartamento, eu tenho meu funcionário, os meus filhos têm do bom e do melhor, vieram em outro sistema de mundo, o que eles querem, eles têm. Eu sempre falo para eles, o seu pai nunca teve a oportunidade de ter um brinquedo, o seu pai nunca teve, o seu pai trabalhava a semana toda na roça, para final de semana, ver se alguém, para ver se alguém pagava uma cocada ou um chup-chup, né? E não tinha, porque a situação era difícil. Com 22, 23 anos eu conheci a corrente. E daí a minha vida mudou. Aí eu não tive mais sofrimento. Depois que eu conheci a corrente, eu não sei mais o que é sofrer. Sofrer sim, perseguições, alguém falar mal, esse tipo de sofrimento normal. Financeiramente, não me fale de sofrimento depois que eu conheci a corrente. Não tive mais, graças a Deus. Deus abençoe. Seu nome? Fabiana. Como é que era antes da corrente? O bispo, eu cheguei na corrente como a maioria das pessoas chegam, destruída. Com o nome sujo do meu esposo, da empresa que a gente tinha, devendo para todo mundo. O telefone o dia inteiro dentro de casa, tocando, cobrança. Cartinha do Serasa, chegava de monte. O apartamento que nós tínhamos comprado há 4 anos, parcelado, financiado, estava com 3 anos em atraso. Teve um carro que teve busca e apreensão. Tudo dava errado. Onde nós tocávamos a mão, nada dava certo. E o momento mais difícil, mais humilhante? O momento mais humilhante que eu tive foi quando eu fui no supermercado comprar leite para os meus filhos e eu fui passar o cartão de R$18,50 e eu não consegui. Eu tive que passar crédito para 30 dias porque eu não tinha dinheiro e nem o cartão de débito, o dinheiro na conta para pagar aquele valor. Aí eu conhecendo a corrente, eu comecei a colocar em prática tudo o que eu aprendia. E na minha vida hoje é transformada. Hoje eu como do bom e do melhor, eu vou ao supermercado e eu não vejo o preço de nada. Eu pego aquilo que eu tenho vontade dos meus filhos. Meus filhos estudam numa melhor escola da minha cidade. Nós compramos um terreno num condomínio, melhor condomínio da nossa cidade. Nós estamos construindo uma casa que até o final do ano ela fica pronta. Ela vai valer mais de R$1,5 milhão. A nossa empresa, que era uma sociedade, hoje ela é nossa só, nós compramos. E assim, bispo, eu falo que é direção de Deus, porque o mesmo empresa que nós tínhamos antes e não dava nada, que a gente lutava com a força do braço, é a mesma de hoje, que nos fornece, dá condições disso. Eu falei assim, nós entregamos na mão de Deus e tudo acontece e a gente passeia, a gente viaja, a gente faz aquilo que a gente tem vontade. Deus abençoe. Que bacana, né? Ver as pessoas chegando quebradas, destruídas, mal. Elas mudam do lado de dentro e isso reflete do lado de fora. Tudo por conta de uma palavra. Uma palavra. Uma palavra que a pessoa ouve de Deus, acontece todas as coisas. Olha só. Revoluciona, né? Revoluciona. Porque o método de Deus, o critério de Deus continua o mesmo. Ele usa uma palavra. Foi assim que começou todas as coisas no mundo. Deus disse, haja luz.
Acabou. A luz veio acontecer. Haja porção seca. E Deus fez acontecer a terra. Deus foi criando as coisas usando exclusivamente a palavra. E quando as pessoas chegam aqui no Congresso do Sucesso, as pessoas ouvem essa palavra. É claro que nem todos creem, nem todos acreditam. E eu, quando falo creem ou acreditam, eu estou me referindo, nem todos se lançam, mergulham nessa palavra. Porque o que mudou a minha vida foi uma palavra. O que mudou a sua vida, Jadson, foi uma palavra. O que mudou a sua vida, Márcio, foi uma palavra. Então, a vida do ser humano muda com uma palavra. Por quê? A palavra que tem espírito, a palavra que tem força, que tem poder, a palavra que sai da boca de Deus. Foi por isso que Jesus disse, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se você vem com fome de ouvir essa palavra, com sede de beber dessa palavra, duvido que haja porta fechada para você. Duvido que hajam portas fechadas para você. Porque as portas se escancaram, se abrem diante de você, que uma vez absorve a palavra de Deus, que é o Espírito de Deus, então quando você está diante das portas fechadas, elas se escancaram, porque é Deus que está ali dentro de você, fazendo com que elas se abram. A gente fica assim antes da reunião, meu Deus, o que eu vou falar? Não pode ser o que eu quero, não pode ser o que eu sei. Tem que vir de ti, tem que vir do teu trono. Que a gente fica com essa sede de querer ter a palavra, porque a gente sabe que é isso que muda a vida da pessoa. Ela vem sedenta e a gente quer que ela tenha sede saciada. Então junta a fome com a vontade de comer. E realmente quando a pessoa chega sedenta, essa palavra revoluciona, muda tudo. A pessoa para de olhar para a cor, a pessoa para de olhar para a condição, a pessoa para de olhar para o tamanho dos problemas, a pessoa para de olhar para a idade, a pessoa para de olhar para tudo. Quando ela ouve a palavra de Deus, ela se agiganta diante dos problemas, ela muda qualquer situação. Por causa do espírito que tem na palavra. Toda palavra tem um espírito. Quando você serve a palavra, eu não posso, está lá o espírito que você não pode. Quando você serve a palavra, eu não consigo, você não vai conseguir. Agora, quando você recebe a palavra de Deus, ele diz, você pode, nós podemos tudo, tudo é possível que crê. Então não tem como a vida da pessoa não andar para frente, bicho. Pois é, você estava falando aí, Jadson, que não tem cor. Não tem cor. E eu posso falar isso. Eu posso falar uma coisa que vocês não podem falar. Porque vocês são perfeitos. Eu não sou perfeito. Eu tenho um defeito nas mãos. Um defeito genético. Então eu me lembro quando eu era jovem, quando eu era rapaz, 16, 17 anos, até um dia ouvir a palavra de Deus, eu ficava tímido ou intimidado pelo que os meus olhos viam nas minhas mãos defeituosas. Então, aquele complexo de inferioridade, de imperfeição, me impedia de avançar. E eu creio que muitas pessoas, não todos, obviamente, mas muitos negros têm o mesmo tipo de problema. Então, eu sei o que o negro passa. Muitos negros passam, nem todos, claro. Eles passam a minha cor. A minha cor faz-me inferior às outras pessoas. E eu falava assim, as minhas mãos defeituosas me fazem inferior aos outros rapazes. Quando eu ia num baile, eu ficava com vergonha, eu ficava tímido. Mas eu lembro que o meu irmão, que era um ano mais velho do que eu,
Ele era perfeito, mas eu sempre conseguia mais namoradas do que ele. Eu sempre tinha sempre estava trocando. Mesmo tendo aquele defeito. Mas o que mudou na minha vida? Mudou o dia que eu conheci essa palavra. A palavra que abre portas. A palavra que neutraliza complexos de inferioridade. Que neutraliza qualquer complexo. Então, quando uma pessoa, por exemplo, negra, e ouve a palavra de Deus, absorve a palavra que vem de Deus, ela não absorve apenas um conhecimento de Deus, mas ela absorve o Espírito de Deus. E quando ela se vê no espelho, ela não se vê como negra, ou como branca, ou como feia, ou como bonita. Não, ela se vê uma criatura gigante, porque dentro dela há o Espírito de Deus. Pô, é muito forte isso. Você sabe que os olhos são a lâmpada da alma. Imagine uma alma satisfeita, nutrida, bem nutrida com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. Então essa alma tem poder, tem força. Essa alma tem vigor, essa alma brilha. Então não tem negro, não tem branco, não tem azul, não tem amarelo, não tem índio, não tem estrangeiro, não tem brasileiro, não tem defeito, não tem nada que possa amarrar a vida da pessoa. Não tem pobre, não tem rico, não tem nada, não tem nada. Por quê? Porque o Espírito de Deus está ali. O Espírito de Deus está ali. A palavra diz assim: Deus levanta do monturo o necessitado, para fazê-lo assentar-se entre os príncipes, entre os principais. Então, Deus acabou com a sua palavra, com o seu Espírito em mim, no meu corpo, acabou com esse complexo de inferioridade. Eu não sou menor do que ninguém. Eu não sou maior, mas também não sou menor do que ninguém. Graças a Deus. Então, você que é negro, você que é branco, você que é azul, você que é pardo, seja lá o que for, você é alma. É alma. E a sua alma precisa apenas de uma palavra para que ela venha brilhar e você tomar posse do Espírito do Altíssimo, para que onde você estiver, as portas fechadas caiam por terra. Eu estava ouvindo uma mulher dar um testemunho no Congresso com 73 anos. Que isso? 73 anos. Aí, quando acabou a reunião, eu fui atender as pessoas, que nós fazemos atendimento 1 hora antes e também depois das reuniões. Quer dizer que hoje você faz atendimento? É gratuito, 1 hora antes e também depois, até a última pessoa. Quer dizer, por exemplo, você saindo daqui, você já vai trabalhar. Vou trabalhar. Porque 3 horas começam, quer dizer... 3 da tarde a primeira e 10 da noite a segunda. 2 da tarde eu já estou atendendo. Depois da reunião vamos continuar e 8h30 eu já estou atendendo para a reunião da noite e depois também. E eu fui atender as pessoas e elas disseram assim para mim, as pessoas com uma idade mais avançada: olha, para mim, eu comecei a vir no Congresso agora, assistindo na televisão, algumas ouviram na rádio, e para mim já tinha acabado. Porque no comércio falam que com 45 anos para cima acabou. Ou você arrebenta com 45 anos para cima, então fecham as portas. Porque é só não. Não, sua idade não, sua idade não, sua idade não, com sua idade não, e vai para lá e vai para cá, e com essa idade não. E a pessoa vai ouvindo tanto isso, que o número de pessoas que se suicidam e o número de pessoas que entram em depressão com essa idade é violento. As pessoas se entregam porque elas aceitam essa palavra. E quando a mulher viu a outra de 73 anos, e ela falou: meu Deus, eu tenho 47. A mulher está com quase o dobro da minha idade. E dizendo que ainda tem muita coisa para se realizar, muita coisa para acontecer. Legal. É porque depois do testemunho a mulher disse assim: ó, isso é pouco. Eu ainda tenho muita coisa ainda vai acontecer, quer dizer, cheio de esperança, cheio de vida. Os velhos sonharão, né? Essa palavra, é muito forte. Ela traz vida, né, bicho? Ela faz a pessoa se libertar de tudo que ela já ouviu, porque a gente fala assim: você vai se libertar do seu complexo, do seu trauma, mas nós estamos falando aí de anos, de 20 anos, 30 anos. Tem aquela história do rapazinho do balão, né?
aquele garotinho que ele estava na frente do colégio, tinha uma pracinha, e o rapaz estava vendendo balão, e o balão subia, ele soltou o branquinho, subiu o balão branquinho, soltou o amarelo, subiu, soltou o azul, e o garotinho foi lá e fez, vem cá, o balão preto não sobe não? Aí o rapaz fez, claro que sobe, soltou, hein? O problema não está na cor, está no que está dentro. Então você vê que desde criança o mal vai trabalhando, e é uma brincadeira no colégio, é uma discriminação, é um bullying. E a pessoa vai sendo bombardeada, massacrada, se sentindo pequeno, insignificante. O mal quer você aí assim, ó, cabisbaixo, chorando, desmotivado. Ele quer que você alimente isso, porque isso não existia no ser humano, não. Quando Deus criou o ser humano, existia coragem, sabedoria, fé. Mas quando o ser humano errou, então o mal veio com a dúvida, com medo, com preconceito, com trauma. Ele quer que se alimente isso dentro de você, mas você pode. Você pode estar na mão de agiota, você pode estar assim, você pode não ter almoçado hoje, ou você pode estar regrando de um dia para o outro, você pode estar com o seu limite estourado, você pode estar no fundo do poço. Se a gente fala e toca em você, e mexe com você, não interessa de onde você está me ouvindo, você vai chegar até o templo hoje. Não interessa a sua condição, nem que você vinha correndo, nem que você vinha de carona, nem que você vinha de bicicleta, não interessa. Se está tocando em você, é porque você tem uma fé. E com essa fé, Deus quer mudar a sua história, Deus quer te fazer grande, Ele quer fazer coisas grandes, e Ele está chamando, Ele está reunindo as pessoas que creem nele, né, bispo? Olha, rapaz, poxa, eu me sinto tão, assim, à vontade para falar, porque uma coisa é você falar o que está escrito, outra coisa é você falar o que você vive, o que você tem vivido. E são 51 anos ouvindo a palavra, a mesma palavra, o mesmo Espírito. E não há impossíveis para aqueles que absorvem, aqueles que bebem do Espírito dessa palavra. Eu não estou me referindo à palavra de Deus simplesmente, mas o Espírito que ela traz. Porque a palavra de Deus, amiga e amigo, ela traz espírito. Muitas pessoas esquecem o espírito, ficam só na palavra, na letra, e acabam morrendo. Mas aqueles que absorvem o espírito da palavra, a coisa muda de figura. Pois esse espírito é que nós procuramos passar para vocês. Então, nesse congresso dos empresários, é para as pessoas que pensam grande, para as pessoas que creem num Deus infinito, grande, poderoso, todo-poderoso. Então, quando essas pessoas, nem todos, é claro, todo mundo, normalmente as pessoas têm uma fé insignificante, não é que a fé seja insignificante, mas é a visão que as pessoas têm. A visão, elas têm uma visão de um Deus do tamanho delas. Essa é a realidade. Mas quando Deus abriu os olhos de Abraão com aquela visão das estrelas, então Abraão não titubeou. Aí ele mergulhou de corpo, alma e espírito, definitivamente, para crer no impossível, acreditar no impossível. Ele absorveu o espírito daquela palavra de Deus. E desde então, Abraão era a própria bênção. Abraão era a própria bênção. De tal forma que quando ele morreu, ele já tinha 175 anos. E diz o texto sagrado que ele não morreu de doença, não. Ele não morreu de doença, não. Diz que ele morreu em ditosa velhice, quer dizer, uma velhice feliz, radiante, saudável. No fundo, eu creio que Abraão deve ter falado para Deus, meu pai, me leva, porque eu não aguento mais viver aqui embaixo. Estou cansado, já não aguento mais. Me leva. E Deus não manda doença, enfermidade para matar, não.
ele apenas tira o fôlego da vida e a pessoa morre. Mas morre igual um passarinho. Morre igual um passarinho. Abraão morreu igual um passarinho. E é isso que eu quero. Eu só quero isso. Eu quero morrer igual um passarinho. Porque eu sei que a palavra de Deus, minha amiga, levanta qualquer caído, destruído. Não importa se você é bandido, se você é a criatura mais pecadora da face da terra. Não importa se você não merece nada de ninguém, muito menos de Deus. Mas quando você bebe da palavra, que está disponível para todos que querem, todos os sedentos, então você arrebenta. Foi isso que aconteceu comigo. Eu posso falar. Eu duvido que haja alguém... Eu sei que tem muitos críticos, eu tenho muitos críticos, muitos. Mas eu duvido que os meus críticos possam dizer assim, esse Macedo é um fracassado. Duvido. Não tem. Eu quero saber quem é a pessoa que vai dizer assim, ó, o Bispo Macedo é um fracassado. Sabe por que eu não sou fracassado? Minha amiga, meu amigo. Eu não sou fracassado. Por quê? Porque o espírito da palavra que um dia eu bebi tem estado comigo há 51 anos. E esse espírito é o que essa água viva, é o que nós queremos que você beba, para que as portas do inferno sejam quebradas, para que as portas que têm estado fechadas para a sua vida econômica sejam arrebentadas, jogadas no chão e você passe à vontade. Porque o espírito da palavra é o espírito da porta aberta. A pior coisa que tem é você querer entrar em um lugar e a porta está fechada, né? A gente quer entrar num determinado ambiente, nós queremos chegar a um determinado lugar e a porta está fechada. Quer dizer, você quer pagar suas dívidas, você quer colocar sua vida em ordem, você quer, avançar, você quer realizar os seus sonhos, a porta não se abre. Sabia que isso é um espírito também? É ele que tranca, é ele que amarra, é ele que não deixa você avançar, mas quando você recebe o espírito da porta aberta, não tem inveja. Não tem olho grande, você vai parar de ficar dando essas desculpas. Eu não venço porque estão de olho na minha vida, eu não venço porque querem o meu mal. Olha, quanto mais quiserem o seu mal, mais as portas vão estar abertas, mais você vai avançar. E é de graça, e é independente da sua religião. Nós temos recebido aqui no templo católicos, espíritas, evangélicos. Semana passada, na última segunda-feira, foram mais de 2.000 pessoas pela primeira vez. Nas 2 reuniões, nunca tinham vindo aqui, mais de 2.000 pessoas. Quando você vier, vinha com essa sede, porque nós vamos falar assim, ó, receba agora o espírito da porta aberta. Você vai ver os resultados na sua vida. E ela tem que ter consciência que esse espírito que está fechando a porta na vida dela é o que quer impedi-la de chegar ao Congresso, porque ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe a mudança que ela vai alcançar no momento que ela recebeu o espírito da palavra. Não a letra, mas o espírito. Tanto é que tem no Congresso do Sucesso pessoas... Outro dia eu atendi um senhor que ele não sabe ler, não sabe escrever e está vencendo. Como é que pode? Ele não conhece a palavra, a letra, mas ele recebeu o espírito no Congresso. Quer dizer, ele ouviu e aprendeu. Aprendeu e colocou em prática. Já era. Não tem como... Porque é a palavra de Deus. Não pode dar errado. A palavra de Deus insere o caráter de Deus. Você entendeu o que eu quis dizer, minha amiga? A palavra de Deus carrega o caráter de Deus. Ela não pode falhar. Tudo pode falhar. Mas a palavra de Deus jamais falhará. É o que Jesus falou. Passará o céu e a terra. Passarão os céus e a terra. Mas a minha palavra não vai passar. Eu bebi dessa palavra. E é por isso, esse é o nosso segredo. E eu quero que você tenha esse segredo. Mas é claro, você tem que beber dessa palavra, colocá-la em prática. Porque se você fizer, isso vai acontecer exatamente aquilo que você quer, aquilo que você crê, aquilo que você espera. Porque... Como nós lemos o texto sagrado, quando diz que os olhos do Senhor Altíssimo, Deus Altíssimo,
os olhos do Senhor Deus Altíssimo passam por toda a terra, inclusive olham para você agora, para mostrar-se forte, quer dizer, ele só se mostra forte, todo-poderoso, para com aqueles cujo coração é inteiramente, totalmente, 100% dele. Se você faz isso, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter escolaridade, você não precisa ter formação, você pode ser branco, negro, azul, amarelo, você pode ser o que for, não importa o que você é. Você pode ser prostituta, você pode ser homossexual, você pode ser pedófilo, você pode ser homem, pode ser mulher, pode ser velho, pode ser criança, você pode ter escolaridade, você pode não ter escolaridade, você pode ser bom, você pode ser mau, você pode ser pecador, pode ser justo, não importa o que você é. A partir do momento que o seu coração é totalmente entregue a Ele, então, minha amiga, meu amigo, você vai arrebentar e não tem olho grande, não tem macumba, não tem bruxaria, não tem ninguém que possa barrar o seu caminho. Porque se fosse assim, eu seria a pessoa mais destruída, mais fracassada da face da terra. Porque o que tem de gente que me odeia e que faz macumba para mim, e que tem o olho gordo ou inveja, não está no gibi, mas eu estou nem aí. Nós continuamos avançando. E vamos... Olha, o diabo sabe. Ele sabe que nós vamos arrebentar. E é por isso que ele faz muitas pessoas nos odiarem. Mas também tem muitas pessoas que nos amam. Não importa, se me amam, se me odeiam, não vai fazer diferença nenhuma, porque eu vou arrebentar. É o que tem de gente vindo, né? E dizem assim, eu odiava o Bispo Macedo, eu odiava, sem conhecer, eu odiava. Eu queria, tem gente que já falou assim, eu queria ver ele morto, ele destruído, eu queria ver a igreja de porta fechada, eu queria ver realmente a destruição total. E quando essas pessoas chegam até a gente, elas mudam. E não mudam só de pensamento, não. Elas mudam de vida. Eu estou dizendo isso porque, de repente, você falou assim, eu nunca vou na Igreja Universal. Esse é o único lugar que eu não vou. Você está aí destruído. Você imaginava que qualquer um te ajudaria, menos a gente. Você pensava que qualquer um ia estender a mão para você. E ninguém estendeu. E agora você está aí, disse que nunca vou. Venha odiando mesmo. Venha sem gostar da gente mesmo, mas venha. Venha porque você tem fé. Você é uma alma. E nós queremos ver você brilhando, você feliz, você bem. Nós queremos ver você sorrindo. Nós queremos ver você por cima, você recuperando o que você perdeu. Inclusive, as pessoas que têm causas na justiça devem trazer hoje ou o número do processo ou a cópia do processo, porque os sacerdotes vão ficar na porta do templo até 15 minutos antes de começar a reunião. Eles vão entrar em oração para que Deus te dê a vitória esse ano na causa na justiça. Todos os dias eles vão orar, porque a base do trono de Deus é justiça. E nós queremos que essa causa saia. 3 da tarde ou às 10 da noite na Celso Garcia 605, aqui no Brás, no Templo de Salomão. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá. Um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar. E na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi.
deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro? Onde está? Meu filho, cordeiro pra si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro pra si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro pra si, Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar. Então estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Muito bem, nós estamos de volta. Sabe como é que Deus nos ensina? Deus nos ensina quando nós erramos. Muitas pessoas estão mal, estão se culpando por causa de um erro. Ninguém volta ao passado, ninguém muda, melhor dizendo, o passado. O que passou, passou. Nós não podemos ficar caindo sempre nos mesmos erros. Se você ficar caindo sempre nos mesmos erros, você não vai sair do lugar. Você vai ficar rodando, rodando, rodando e vai se ver sempre na mesma situação. Quando nós erramos, nós aprendemos. Aquilo ali marca. Nós somos penalizados, nós sofremos por causa daquele erro, mas nós aprendemos. E isso nos traz experiência. Então não fique aí se culpando, se condenando porque você errou, porque nós já erramos várias vezes e somos seres humanos e continuamos errando. Mas aprendemos nos nossos erros e aprendemos também nos erros dos outros, para que possamos chegar aonde nós queremos. É assim que Deus nos ensina. É no deserto, é na dificuldade. De repente você está aí, você confiou numa pessoa errada, você aprendeu que você não vai mais agir com o coração. Você agiu precipitadamente, agora você entendeu que não se age mais precipitadamente. Você é uma pessoa que sofreu muito na pele porque você era muito sentimento, você não sabia dividir família com negócios, você não sabia dizer não. Quanto você perdeu porque você não sabia dizer não. Mas agora na dor você aprendeu. Então Deus nos ensina nos nossos erros. Então foi bom você ter errado, você não vai cair mais no mesmo erro. Agora você vai em frente. Então nós chamamos o congresso da faculdade da fé, da escola da fé. Porque vai te ensinando, vai fazendo você aprender a viver pela fé. Você vai enfrentando as suas dificuldades e você vai vencendo, você vai aprendendo a não depender de ninguém. Eu imagino você que está enfrentando momentos difíceis na vida econômica. Eu sei que o que mais dói em você é depender dos outros, é depender de familiar.
É depender de outra pessoa, é terrível. Então, no congresso, você vai aprender a não esperar por ninguém, a não olhar mais para trás, a não ficar se culpando, se condenando. Você vai aprender a ir em frente, né, Bispo Márcio? A bem da verdade, muitas pessoas elas erraram tentando acertar. E essas pessoas, elas ficaram desanimadas, elas ficaram prostradas, porque não foi o resultado que ela gostaria, não foi bom. Muita gente sabe o que tem que fazer, ela é esforçada, ela é batalhadora, ela acorda cedo, dorme tarde. O problema é que ela não tem direção. Ela luta sem direção, ela corre atrás sem direção. E sem a direção, ela não tem um bom resultado. Então, o que ela aprende no Congresso do Sucesso é justamente isso. A ter a direção, a fazer a coisa certa da maneira certa. Se você se interessa em mudar de vida, se isso te interessa, subir na vida, ficar rico, se te interessa ter uma vida de qualidade, dar o de melhor para os seus filhos, voltar a brilhar, daqui a pouco, às 3h da tarde, 1h30 de reunião. Agora chegue antes, porque quando faltarem 5 minutos para começarmos a reunião, as portas vão se fechar do templo. Chegue antes. Cuidado com o trânsito, por isso você deve se programar. Você está aí, acabou o almoço agora, ou está almoçando, então se adiante, porque 3 em ponto nós vamos ter uma reunião especial, das 3 às 4h30. Mas não vai ser mais uma reunião, não. Vai ser para mudar essa situação. Nós vamos determinar que você receba o espírito da porta aberta para que você chegue nos seus objetivos. Nós vamos ouvir agora resultados. Se você não tiver como chegar 3 horas, nós vamos estar também às 10 da noite aqui no templo. Hoje é um dia que tudo pode começar a mudar na sua vida. Só depende de você. Acompanhe essas histórias. Seu nome? Joel. Como é que era antes da corrente? O que é que aconteceu e como está hoje? Olha, bispo, eu sou advogado, formado há alguns anos, professor universitário, né? E fruto de alguns anos de trabalho, investi no empreendimento, num negócio, e esse negócio não deu certo. Eu continuei advogando, continuei dando as minhas aulas na faculdade, mas esse negócio não deu certo. Isso gerou em mim uma confusão muito grande, uma falta de estrutura e uma depressão muito grande, de modo que eu não vi condições naquele momento de dar a volta por cima. Isso me abalou profundamente, isso acabou me atrapalhando na advocacia, no magistério, e foi assim que eu cheguei aqui, deprimido, confuso, né? Com muitas dúvidas e abalado, né? Porque até então tudo aquilo que eu havia colocado à mão havia dado certo, né? Lá na faculdade, lá no escritório em que eu trabalhava, né? E aí eu coloquei a mão nesse negócio, isso não deu certo, isso me abalou muito, né? Jovem, com uma responsabilidade muito grande, então foi assim que eu cheguei. Essa quebra, por assim dizer, né, ela se arrastou por alguns anos, né, porque eu não via, eu estava adormecido, né, então eu não via condições de dar a volta por cima e de retomar o curso da minha vida. Então isso me abalou profundamente, foi assim que eu cheguei. A corrente ajudou a se levantar em todos os aspectos. Como é que está hoje? Não tenha dúvida, né, eu frequento a corrente há apenas 5 meses. A mudança na minha estrutura interna, ela é muito grande, né? Eu tenho aqui aprendido que o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus ilimitado, e eu tenho colocado isso em prática na minha vida e as coisas têm acontecido. Parece que hoje eu sou um imã, né? As coisas têm acontecido na minha vida, então eu tenho conquistado clientes no meu escritório. Detalhe, hoje eu tenho o meu escritório. Do início do ano para cá eu montei o meu escritório, assumi o desafio de trabalhar para mim, né? E isso tem dado muito certo. Hoje eu tenho clientes que são referências no mercado, clientes grandes. E por que eu adquiri isso, né? Primeiro porque eu tenho sido obediente. Na verdade, tudo aquilo que eu tentei fazer fora para mudar a minha vida não havia dado certo, né? E aí eu ouvi a chamada e eu falei, eu vou aceitar esse desafio, porque até o que eu fiz até então não deu certo. Então como é que eu posso colher um resultado diferente fazendo as mesmas coisas? Então eu vim aqui e a única coisa que eu fiz e a maior foi obedecer. Então tudo aquilo que eu tenho ouvido, eu tenho colocado em prática em todas as dimensões da minha vida, né? E isso tem feito a diferença. Então
eu percebo que hoje o resultado financeiro, e ele é evidente, né? Eu olho para a minha vida um ano atrás, eu olho agora e eu vejo como as coisas prosperaram. E eu tenho certeza que é por conta dessa estrutura que Deus tem gerado em mim. Eu não estou falando de religião, de nada, eu estou falando de fé, né? Mudou dentro, mudou do lado de fora. Então a miséria acabou? Exatamente, isso mesmo. De dentro para fora eu tenho colhido os resultados, sendo obediente, colocado as coisas em prática. É claro, isso é um processo, né? Eu estou no processo, eu estou aqui há apenas 5 meses frequentando o congresso, né? Mas hoje eu tenho desfrutado da vida com muito mais alegria, encarado as dificuldades de forma muito mais estruturada, com uma convicção inabalável de que as coisas vão dar certo. Deus abençoe. Seu nome? Carlos. Seu? Lia. Quem vai falar? Como é que era antes de fazer a corrente? Olha, bispo, era uma derrota, era uma miséria, uma pobreza. Chegamos no fundo do poço. Chegamos a ponto de não ter o que comer em casa. Os meus filhos pediam uma bolacha, um Danone, e a gente não tinha o que dar. Porque trabalhava, estava desempregado, como é que estava? É porque a gente tinha uma empresa, e dessa empresa, sem o conhecimento de Deus, a gente, com a força do braço, nós perdemos tudo. Tudo mesmo? Tudo, bispo. E, além disso, veio junto uma dívida, aproximadamente de 300 mil reais. Cheque devolvido, ordem de despejo, uma série de coisas. O que mudou depois da corrente? Como estão agora? Depois da corrente mudou tudo, transformou a nossa vida depois da corrente. Hoje nós temos 6 lojas, nós temos uma bela de uma casa, a gente mora numa mansão, né, avaliada mais ou menos de $1 milhão. Temos casa de aluguel, temos carro de empresa, temos carro próprio, viajamos. Meu filho ano passado casou, foi para Paris. Então a gente tem uma vida de qualidade. Eu posso dizer que o espírito da porta aberta entrou na vida de vocês. Com certeza, bispo. Tudo, a porta aberta, a reunião, tudo ajudou-nos a levantar, a assimilar, a aprender. Fez a diferença? Com certeza. Deus abençoe. Seu nome? Meu nome é Cláudia. Como é que foi essa semana depois você veio no templo? Olha, eu cheguei aqui bem desesperada, devendo muito. Então, com uma semana que eu tive aqui, junto à oração que eu fiz com vocês, com muita conta para pagar, cheguei na sexta-feira com todo o dinheiro que eu precisava para honrar aquela dívida naquela semana na minha mão. Então Deus me ajudou, gente, e vai continuar nos ajudando cada vez mais. Eu estou muito feliz. Essa semana então foi de vitória? De vitória. Eu não tinha dinheiro. E eu paguei o que eu precisava pagar na sexta-feira. Continuo na luta, viu? Estou aqui, porque ainda tem muita coisa pela frente, mas é isso mesmo. Estou aqui. Deus abençoe. Como é seu nome? Melquiades. Como é que era antes da corrente? Bispo, no passado era só derrota. Eu morava com a minha mãe, dependia dela para pagar minha passagem, para poder ir trabalhar. Tudo que eu fazia dava errado, eu não conseguia conquistar. Momento mais difícil? O mais difícil foi quando eu decidi que eu ia casar e eu cheguei para os pais da minha esposa e eles conversei com eles e depois eles chegaram para ela e disseram: pô, você vai casar com esse rapaz, ele não tem futuro. Não tem futuro? Não tem futuro. Bispo Macedo ouviu isso também do pastor dele. Pois é. Então, nenhum deles concordaram. Disseram: você vai casar com ele, você não vai conseguir nada, porque ele não tem futuro, não tem meta, tudo que ele faz dá errado. Então, ninguém acreditava em você. O que é que mudou depois da corrente? Como é que você está agora? Bom, depois da corrente tudo mudou, né? Eu conquistei uma empresa onde hoje eu atuo num bairro nobre de São Paulo. Além disso, eu tenho um cargo executivo numa companhia, na maior companhia hoje da área de saúde do país. Conquistei minha casa, tenho carros, tenho uma vida regalada. Hoje, todos da minha família, inclusive os pais dela, dizem que eu sou uma pessoa completamente diferente e vieram para a igreja por causa do meu testemunho. Hoje você tem futuro? Hoje eles dizem que eu tenho futuro. Deus abençoe. Que bacana, né? Ver as pessoas aí vencendo, mudando de vida. Não tenha medo, minha amiga e meu amigo, de conquistar, de ser rico. Não tenha medo dos seus problemas, da sua situação. Eu ouvi a história de um homem que ele vendia cachorro quente e arrebentava no interior. Ele fazia diferença, a cidade toda comprava na mão dele. E ele vinha investindo, quem comprava mais ganhava uma bicicleta, depois ele botou uma moto. E ele colocou o filho para estudar na capital.
E o filho, fazendo faculdade, visitava o pai de tempo em tempo. E quando o filho perguntou, como é que está, pai? Ele falou, estou arrebentando. Agora eu vou comprar um carro para quem comprar mais cachorro quente, ganhar um carro. Estou arrebentando na cidade. O filho falou, não faz isso não, pai. Você vai perder dinheiro. Cuidado, pai. Cuidado daqui, cuidado dali. Trouxe o medo para o pai quebrou. Então, não tenha medo não. Cuidado quem você ouve. Às vezes é difícil você ouvir isso, mas às vezes até de familiar. Você ouve palavras que só... Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Você vai perder, vai acontecer isso. Um balde de água fria na sua fé. Saiba discernir o que é de Deus, o que é do mal. Não escute ninguém, não escute a voz da fé. E a voz da fé está te chamando para o templo hoje, para mudar a sua história. 3 da tarde ou às 10 da noite eu vou te aguardar aqui na Celso Garcia 605, no Brás, no grande templo de Salomão. Se te interessa, não fique aí, se Deus quiser eu vou não, Ele quer que você venha. Faça a sua parte. Até lá. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras que trazem mensagens de alguém que se deu por nós, que às vezes nos fazem tremer.